alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam as lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. A nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Nós não repetimos o texto da revista. Então pode ser que algum irmão tenha dificuldade no acompanhamento do nosso raciocínio. Mas se lerem o nosso texto de apoio e os slides que trazem o plano de aula, os irmãos terão o desenvolvimento do nosso raciocínio ao longo desta exposição. Além do nosso texto de apoio, os irmãos encontram 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa de adultos, da lição da faixa de adultos do currículo da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O site do portal Escola Dominical também disponibiliza textos de apoio, videoaulas e slides de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Também, ao longo da semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na lição de adultos. E aí o irmão terá um momento devocional e ainda angariará maiores informações para a aula da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo. E se o irmão estiver aqui em São Paulo, em região, o irmão é nosso convidado. Esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza no 4º andar do templo sede da Igreja do Belém, na rua Doutor Fon 140, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Na transmissão ao vivo, o irmão poderá, interativamente, no chat, te elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é apenas a preparação da escola dominical. A escola dominical apenas se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Nós estamos iniciando o 2º trimestre de 2025. Este 2º trimestre, nós vamos estudar o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós vamos ter um trimestre bíblico. O que é um trimestre bíblico? Quando nós vamos estudar um livro da Bíblia. Desde o começo do atual currículo da Escola Bíblica Dominical, em 2022, este é o 2º trimestre bíblico que nós iremos estudar. Até o momento, nós só tínhamos estudado um trimestre bíblico e agora nós vamos estudar. E o livro que nós vamos estudar neste trimestre é o Evangelho segundo João, o 4º Evangelho, um livro do Novo Testamento. O outro trimestre bíblico que nós estudamos, do ano passado, nós estudamos num trimestre 2 livros do Antigo Testamento, os livros de Ruth e de Esther. Agora nós vamos estudar um livro do Novo Testamento, um dos evangelhos, o Evangelho segundo João. Alguns falam Evangelho de João, mas tecnicamente o Evangelho é de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. O nosso comentarista será o pastor Elienay Cabral. O pastor Elienay Cabral é o consultor doutrinário e teológico tanto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quanto da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Ele é a voz,
oficial da doutrina da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O Evangelho segundo João, irmãos, por incrível que pareça, faz 30 anos que nós não o estudamos na Escola Bíblica Dominical, no currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A última vez que nós estudamos o Evangelho segundo João foi no primeiro trimestre de 1995. E o comentarista foi o pastor Antônio Mardônio Nogueira Vieira, que na época era o diretor de publicações da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e que é nosso companheiro no estudo preparatório dos professores aqui na igreja sede do Ministério do Belém. Então faz 30 anos que nós não estudamos o Evangelho segundo escreveu João. E o título do nosso trimestre já nos fala muito a respeito deste quarto evangelho, do Evangelho segundo João. E o Verbo se fez carne. Aqui nós temos nesta expressão, que é uma expressão do próprio evangelista. O próprio João, ele usa estas palavras lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta expressão, e o Verbo se fez carne, é uma expressão tipicamente deste Evangelho segundo João. Em todo o Novo Testamento e em toda a Bíblia, Jesus ele só é chamado de Verbo do Evangelho segundo escreveu João. Verbo, que é a tradução em português, feita por João Ferreira de Almeida, para a palavra grega logos. Os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, e João, quando escreveu o Evangelho, muito provavelmente morava ele na cidade de Éfeso, quando escreveu este Evangelho, por volta do ano 90, e ele usa essa expressão logos. Não é por acaso que João usa desta expressão. Esta expressão logos, ela entrou na filosofia cerca de 500 anos antes de Cristo, por intermédio de um filósofo que viveu em Éfeso, um filósofo chamado Heráclito. Heráclito, um dos primeiros filósofos gregos, Heráclito ele dizia que o princípio de todas as coisas era o logos. O logos, que é uma palavra que significa a um só tempo discurso e razão. Quando nós falamos em discurso, nós acabamos de estudar no trimestre passado a apologética cristã. Apologética que vem da palavra apologia. Logia vem de logos. Apologia é um discurso de defesa. Toda vez que a gente fala em logos, portanto, nós podemos estar falando no discurso, na palavra. Um outro filósofo, agora judeu, chamado Filo, que era lá da cidade de Alexandria, uma cidade fundada por Alexandre o Grande, e que sempre teve uma grande colônia judaica desde o início da cidade. Alexandre o Grande pediu que alguns judeus fossem para lá morar. Alexandria, que foi a cidade em que nós tivemos a maior biblioteca da antiguidade, tanto que hoje em dia a Organização das Nações Unidas montou uma biblioteca justo na cidade de Alexandria, para ali termos um depósito de todo o conhecimento da humanidade. Filo, que era um filósofo que viveu nos tempos de Jesus, nasceu um pouco antes de Jesus, e viveu até mais ou menos os anos 50, e foi um grande comentarista
das Escrituras, além de filósofo, ele também era um conhecedor das Escrituras hebraicas, e por isso ele fez aquela junção entre a lei de Moisés e a filosofia grega. Filo, ele considerava o Logos como sendo a palavra de Deus. Efetivamente que Filo não considerava, como João iria considerar, Jesus como o Logos, como o verbo, como a palavra, mas Filo, nos seus estudos, ele considerava o Logos, esta palavra, como sendo a palavra criadora de Deus. Pois na narrativa da criação, nós temos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E na narrativa toda da criação, nós vemos Deus sempre falando e criando por meio da palavra, por meio do Logos. Mas além de discurso, além de palavra, Logos também significa razão. É daí que vem a palavra lógica. Algo que não tem lógica é algo que não tem sentido, algo que não é racional. E aí o Logos, para Heráclito, aquele filósofo de Éfeso, era o princípio que ordenava todas as coisas. O Logos era o princípio de todas as coisas. E Heráclito considerava o Logos como sendo simbolizado pelo fogo, porque, dizia ele, o fogo tanto destrói quanto purifica. O fogo tanto destrói quanto torna mais excelente. Um pedaço de madeira, o fogo destrói em cinzas, mas este mesmo fogo torna o ouro mais puro. Então, ele entendia que o fogo simbolizava este movimento do Logos que dava existência e dava fim às suas a todas as coisas que existiam. E João vai dizer que Jesus é o Verbo. Ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo, que é Deus, se fez carne, se tornou homem. É o que está em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, este Verbo é Jesus Cristo. E o Evangelho, segundo escreveu João, foi um evangelho escrito exatamente para mostrar que Jesus é Deus que se fez homem e veio nos salvar. Nós vemos este propósito explicitamente registrado pelo próprio João. Lá no seu evangelho, João, capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo de João, ao escrever este evangelho, inspirado pelo Espírito Santo, foi provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Exatamente aquilo que o Pai havia revelado a Pedro lá em Cesareia de Filipe. Lá em Cesareia de Filipe, conforme registra Mateus, no capítulo 16, versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe:
Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E o próprio João mostra que Pedro repete esta confissão de fé que lhe foi revelada pelo Pai, lá em João, capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, este é o objetivo de João. E por que João escreve um evangelho com este propósito de mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Porque este foi o último evangelho a ser escrito. João era, muito provavelmente, a esta época, a este tempo, o único apóstolo que ainda estava vivo. A igreja passava por um momento difícil. Por quê? Porque João era o único apóstolo ainda vivo. O grande Paulo, que é de uma segunda geração, vamos dizer assim, de pregadores, já havia morrido há quase 20 anos. Ou mais de 20 anos. E a igreja passava por um período difícil. Estava para começar a segunda grande perseguição do Império Romano contra a igreja, liderada por Domiciano, do qual o próprio João seria vítima e seria mandado preso à ilha de Patmos, como ele fala no livro do Apocalipse, que ele escreveu depois do Evangelho, que nós vamos estudar agora. E a igreja estava, portanto, passando por uma grande perseguição. Jerusalém já tinha sido destruída, o templo já tinha sido destruído, os judeus estavam dispersos, ainda havia alguns judeus na terra de Israel, de onde eles só seriam definitivamente expulsos em 135. Mas a igreja passava por esta perseguição, o povo judeu estava praticamente todo disperso e sem o templo, e haviam se infiltrado no meio do povo de Deus, no meio da igreja, hereges que estavam negando ou a divindade de Jesus, que eram chamados ebionitas, ou a humanidade de Jesus, que eram os chamados gnósticos. E João, preocupado com estas heresias e com esta perseguição, e com este período de mudança de geração da igreja, ele, inspirado pelo Espírito Santo, resolveu registrar o Evangelho, que é um Evangelho diferente dos outros três. Por que é um Evangelho diferente dos outros três? Em primeiro lugar, porque João já tinha conhecimento dos outros três evangelhos e ele queria registrar aquilo que ainda não tinha sido registrado. Segundo, ele ia dar uma ênfase à divindade de Jesus, que estava sendo questionada, algo com que também os outros evangelistas não tinham tanta preocupação. E, em terceiro lugar, João era um discípulo muito próximo de Jesus, né? O chamado círculo íntimo de Jesus, que são os discípulos Pedro, Tiago e João. Tiago foi o primeiro discípulo a ser martirizado, foi morto por Herodes Agripa, conforme registrado ainda no livro de Atos. Pedro já havia morrido na primeira perseguição contra a igreja no tempo de Nero, tinha sobrado apenas João. E João, ele era muito próximo de Jesus, era o mais novo dos apóstolos, ele acompanhou Jesus praticamente desde o começo, pois era um dos pescadores que foram chamados por Jesus ali, ainda na Galileia, e
Além do mais, foi o discípulo que era conhecido do sumo sacerdote Anás e por isso pôde entrar na sala do sumo sacerdote Anás e ficar próximo de Jesus durante todo o processo da paixão e morte de Jesus. Foi o único discípulo que ficou ao pé da cruz, porque todos os demais fugiram. Também foi o primeiro, junto com Pedro, a irem ao túmulo vazio. E com todas estas informações, sendo uma testemunha privilegiada do ministério de Jesus, João pode escrever o seu evangelho, que é, como eu disse, um evangelho diferenciado. Os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles procuram dar uma visão conjunta, um panorama da vida terrena de Jesus. Então, eles procuram contar os episódios do ministério de Jesus de uma forma um tanto factual. Já João, ele seleciona alguns episódios e alguns sermões de Jesus, buscando nestes episódios e nestes sermões confirmar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Havia aqui uma visível intenção apologética. É por isso que nós vamos ter uma continuidade do estudo do trimestre passado. No trimestre passado, boa parte do nosso trimestre, nós estudamos exatamente esta condição de Jesus ser o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isto que João vai mostrar ao longo desta sua narrativa do Evangelho. Ele não tem preocupação cronológica, ele não tem preocupação de mostrar o máximo de informações a respeito de Jesus. Não. Ele seleciona 7 milagres e estes milagres deram origem a ou vieram a ocorrer por causa de alguns episódios, ou deram margem a algumas discussões, a alguns debates, e João então faz esta seleção e, através desta seleção, ele prova que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e quer que nós creiamos diante daquele seu relato. É por isso que o Evangelho segundo João é um poderoso instrumento de evangelização. Ao longo dos séculos, né, as pessoas costumam evangelizar entregando o Evangelho segundo João. Então, ele é imprimido aí e entregue, porque as pessoas, lendo o Evangelho segundo João, chegam à conclusão, creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Daí porque a diferença que há entre o Evangelho segundo João e os outros 3 evangelhos. Justamente porque João enfatiza a divindade de Jesus sem deixar de mostrar a sua humanidade, é que nós temos este destoar entre os 3 evangelhos e o evangelho segundo escreveu João. Aliás, o subtítulo do nosso trimestre é muito elucidativo, foi muito feliz. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Os muçulmanos costumam criticar os cristãos porque dizem que o fato de existirem 4 evangelhos para falar a vida de Jesus mostra a fraqueza da mensagem cristã. Eles dizem que o fato de haver 4 evangelhos, que por vezes destoam um do outro, embora nenhum contrarie o outro, seria uma fragilidade da mensagem cristã, o que é exatamente o contrário.
Na verdade, os evangelhos eles se complementam e mostram Jesus sob perfis diferentes. E estes perfis já eram tipificados nas próprias Escrituras. Quando nós vemos o tabernáculo, que todos nós sabemos que o tabernáculo é uma figura de Cristo, o tabernáculo ele possuía na sua entrada cortinas. A entrada do tabernáculo, ele tinha cortinas. E estas cortinas, elas tinham 4 materiais. Os materiais destas cortinas, nós lemos lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 1. E o tabernáculo farás de 10 cortinas, de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. Então aqui, quando Deus manda Moisés fazer na entrada do tabernáculo, nós tínhamos estas cortinas que eram de 4 materiais: linho fino torcido, pano azul, púrpura e carmesim. Então, aqui nos fala dos 4 evangelhos, porque os evangelhos eles nos dão a entrada a saber quem é Jesus, porque evangelho é boa nova, é a boa notícia, é a mensagem. Olha, a mensagem de Jesus, né, quando nós pregamos a Jesus, nós pregamos o evangelho. E o evangelho, os evangelhos das Escrituras, eles são feitos em 4 olhares. E o nosso subtítulo diz: Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. É o olhar de João. Nós temos o linho fino torcido. O linho fino fala de justiça, fala de santidade, fala de perfeição. E então nós temos o Evangelho segundo Lucas, que apresenta Jesus como o homem perfeito, o Filho do homem. O homem que é imagem e semelhança de Deus. Nós temos a púrpura. A púrpura, todos sabemos que é a vestimenta real. Até hoje, quando recentemente vimos a coroação do rei Charles III da Inglaterra, nós vimos que ele tinha um manto de púrpura. É a cor dos reis. Mostra Jesus como o rei de Israel, o rei dos judeus. É o Evangelho segundo Mateus. Mas nós temos também o carmesim. O carmesim é a cor do sangue. É o que mostra aí o sangue, o serviço, o servo sofredor, aquele que veio morrer por nós, aquele que veio cumprir a obra salvífica. É o Evangelho segundo Marcos. Jesus ali ele é apresentado como servo. E, por fim, nós temos o pano azul. Azul é a cor do céu. Pano azul é a cor do céu. É aquilo que está em cima, o céu azul. Embora nós saibamos que este azul que nós vemos hoje seja a terra, na verdade, mas é o que está em cima, o azul celeste. É Jesus que veio do céu. É aquele que veio do céu. O próprio Jesus disse para Nicodemos, lá no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E o próprio Jesus também diz lá, também em João, capítulo 8, versículo 23, e dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, Jesus veio do céu, do céu.
Então, o pano azul aqui fala do Evangelho segundo João. Então, já no tabernáculo, nós já temos tipificada estes tipificados estes quatro perfis, estas quatro perspectivas que nos mostrariam a respeito de Jesus. E é por isso que o subtítulo diz Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Mas não é apenas no tabernáculo. Se nós formos ver lá no livro de Ezequiel, quando Ezequiel viu a glória de Deus, e a glória de Deus, Jesus deixou a glória de Deus para se fazer homem. Na glória de Deus nós temos os querubins. Veja que ali no tabernáculo, nas cortinas deveriam ser colocadas figuras de querubins. O querubim é um ser que está diante de Deus, na glória de Deus. E quando Ezequiel viu a glória de Deus, ele viu os querubins, viu 4 querubins que tinham 4 rostos. Veja lá, Ezequiel, capítulo 1, versículo 5. E no meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E quais eram estes rostos? Ezequiel 1:10. E a semelhança do seu rosto era como o rosto do homem, e a mão direita todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Então nós temos aqui os querubins com rosto de homem, rosto de boi, rosto de águia e rosto de leão. Rosto de homem, o Evangelho segundo Lucas, Jesus, o Filho do Homem, o homem perfeito. Rosto de boi, o boi é o animal que serve ao homem, é o Jesus como servo, o Evangelho segundo Marcos. O rosto de leão, o leão é o rei dos animais, é Jesus como rei, Evangelho segundo Mateus. E, por fim, o rosto de águia. A águia é a ave que voa mais alto, a que está nas alturas, aquele que veio do céu. Aí é o Evangelho segundo João. Estes animais são os querubins. No capítulo 10 de Ezequiel, versículo 20. Estes são os animais que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo das suas asas. Então são os querubins. Então aqui nós vemos que já no Antigo Testamento já havia uma tipificação, uma amostra de que o Evangelho de Jesus, que Jesus seria conhecido, seria revelado para nós as Escrituras, teria registrado a sua peregrinação terrena por 4 diferentes perspectivas: como rei, como servo, como filho do homem e como filho de Deus. E é esta perspectiva, como filho de Deus, como o verbo que se fez carne, que é a perspectiva do Evangelho segundo João, que nós estamos já estudando neste segundo trimestre de 2025. A capa da nossa revista mostra Jesus falando com os discípulos. Uma conversa de Jesus só com os discípulos. Veja que não há multidão aqui. Há apenas os discípulos. E isto é uma característica também do Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, ele pode ser dividido em 4 partes, dizemos assim. Os estudiosos costumam dividir o Evangelho segundo João em
4 partes. A primeira parte é o chamado prólogo, é a introdução do Evangelho, que vai do capítulo 1, versículo 1, até o versículo 14, que é este que nós já lemos aqui e de onde se extraiu o título do nosso trimestre. Nestes 14 versículos, João ele mostra Jesus como o Verbo, Deus, que se faz homem. Então é a introdução, já na introdução. Justamente porque mostra a divindade de Jesus, João ele começa não pelo anúncio do nascimento de Jesus, muito menos pelo próprio nascimento de Jesus, ou pelo começo da pregação de Jesus, não. Ele vai à eternidade. Por quê? Porque Jesus é Deus. Se é Deus, ele é eterno. E é por isso que João começa o seu evangelho na eternidade. A dita eternidade passada, né, só para a gente entender, a eternidade que já existia antes de se iniciarem os fatos, antes de se iniciar o tempo. Né? Então, porque na eternidade não tem tempo. Então, a rigor, não existe eternidade passada nem eternidade futura. Mas nós usamos essa expressão para dizer da eternidade antes que o tempo existisse e da eternidade depois que o tempo deixar de existir. Que a eternidade sempre existirá. O tempo é passageiro. Então, né, João começa lá na eternidade passada. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, esta eternidade, Jesus já apresentado na eternidade, é a característica do prólogo do Evangelho segundo João. É apresentar Jesus na eternidade e, sob esta perspectiva da eternidade, mostrar a sua entrada no mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois, nós temos o registro do ministério público de Jesus. Né? O ministério público de Jesus. Né? Quando Jesus se apresenta ao povo de Israel como o Messias. Esta parte que fala do ministério público de Jesus vai de João, capítulo 1, versículo 15, quando João traz o testemunho do Batista, do João Batista. Né? O Evangelho já começa trazendo o primeiro testemunho de João Batista a respeito de Jesus e vai do capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 12, versículo 50. Então, aqui nós temos como uma narrativa do ministério público de Jesus. Nesta segunda parte, João apresenta 7 milagres de Jesus, 7 sinais, e nestes 7 sinais, ele apresenta também discursos que Jesus profere, mostrando através dos sinais e dos discursos, como também de alguns episódios, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esta segunda parte do Evangelho nos fala a respeito do ministério público de Jesus, onde são apresentados 7 sinais e discursos de Jesus. A terceira parte do Evangelho segundo João traz o ministério de Jesus aos discípulos. Ministério de Jesus aos discípulos. E vai do capítulo 13 de João até o capítulo 17. Aqui nós vamos ter a narrativa do lava-pés e do sermão das últimas instruções e da oração sacerdotal de Jesus. É
um momento em que Jesus se volta exclusivamente para os seus discípulos. Então, aqui nós temos este momento em que exclusivamente Jesus se dirige a esses discípulos. E é esta terceira parte que está registrada aqui na capa do nosso trimestre. Tudo indica que Jesus, após ter celebrado a Páscoa com seus discípulos, após ter instituído a ceia do Senhor, ele profere o chamado Sermão das Últimas Instruções. São os últimos ensinos que Jesus dá aos seus discípulos. E parece ser este o episódio registrado na nossa revista. Jesus está falando com os seus discípulos. É o sermão das últimas instruções. Então, é também uma peculiaridade do Evangelho segundo João. Só João vai registrar tanto o lava-pés quanto o sermão das últimas instruções. E não é por menos, porque o discípulo que mais de perto ouviu e presenciou tudo isso foi o próprio João, que, inclusive, por vezes, neste período, nesta noite, podemos dizer assim, né, final de tarde, noite e madrugada, por mais de uma vez, ele recostou a sua cabeça no peito de Jesus. E a quarta e última parte do Evangelho segundo escreveu João é a narrativa da paixão, morte, ressurreição e aparições de Jesus, que envolvem aí os capítulos 18 até 21 do Evangelho. Aí João, ele narra, e também de uma forma diferente dos outros evangelistas, ele narra todo o processo da paixão, paixão, morte e ressurreição de Jesus e também as aparições de Jesus. Como eu disse, o Evangelho de João ele é diferenciado, tanto que são poucos os episódios que João registra que os outros evangelistas também tenham registrado. E mesmo assim, quando ele os registra de uma forma diferente. Na própria paixão de Jesus, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, ela é apresentada de uma forma diferenciada da dos outros evangelistas. Né? João traz episódios, traz circunstâncias que não são mencionadas pelos outros evangelistas. Tanto é assim que aquele grande músico e compositor alemão, Johann Sebastian Bach, ele tem duas obras monumentais, né, onde ele registra a paixão de Jesus, e ele tem uma obra que é a Paixão segundo Mateus, e tem outra obra que é a Paixão segundo João. Né? A diferença existente entre elas fez com que ele compusesse duas obras musicais diferentes, tratando do mesmo assunto, mas sob a visão de cada evangelista. Então, a capa da revista nos lembra o sermão das últimas instruções, os últimos ensinos que Jesus deu depois que celebrou a Páscoa e instituiu a ceia do Senhor, até o momento em que ele vai para o jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras, onde ele ora em agonia e depois é preso. Então, já a oração no Getsemane já é o início do seu sofrimento, né, que é registrado por João. Então, repetindo, concluindo, João tem 4 partes. Eu já aproveitei aqui a capa para falar as 4 partes do Evangelho segundo João. O prólogo, capítulo 1, versículo 1 até o 14,
Depois, o ministério público de Jesus, que vai do capítulo 1, versículo 15, até o final do capítulo 12. Depois nós temos o ministério de Jesus aos discípulos, que ocupa os capítulos 13 a 17. E depois a narrativa da paixão, morte, ressurreição e das aparições de Jesus ressurreto, dos capítulos 18 até o 21. O nosso trimestre é um trimestre bíblico, então dividi-lo em blocos seria um tanto quanto difícil fazê-lo, né? Na verdade, nós temos aí uma sequência que não esgota o Evangelho. O Evangelho tem 21 capítulos e nós só temos 13 lições, mas podemos dizer que nós temos esta lição de hoje, que é o Verbo que se tornou em carne, que é uma lição introdutória. Depois nós temos aí, poderemos dizer, o primeiro bloco, que abarca esta segunda parte do Evangelho segundo João, que ocupa o ministério público de Jesus, que iria da lição 2 até a lição 7. Depois nós temos a parte que fala do ministério de Jesus aos discípulos, um ministério privado de Jesus, podemos dizer assim, que ocupa aí a terceira parte do Evangelho, que nós temos as lições 8 até 11. E, por fim, o último bloco, o terceiro bloco, que abarca a quarta parte do Evangelho segundo escreveu João, que abrange a narrativa da paixão, morte, ressurreição e aparições de Jesus ressurreto, que abrangem as lições 12 e 13. Sobre o comentarista, nós já falamos que é o pastor Elienay Cabral. Tendo visto este panorama aí do Evangelho segundo escreveu João, vamos também tratar nesta lição do prólogo do livro do Evangelho, né? O prólogo do Evangelho. Este prólogo do Evangelho, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Antes de adentrarmos, fazermos algumas considerações sobre este prólogo, vamos aqui mostrar quais são os milagres, né? Quais são os milagres que são tratados no Evangelho segundo escreveu João. São 7 sinais que são narrados por João. 7 sinais, né? Lembramos aqui o que disse o próprio João. Vamos ler mais uma vez. João, capítulo 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quais foram os sinais que foram escritos por João neste seu evangelho? Foram 7 sinais, como nós já dissemos. Agora, interessante, destes 7 sinais, só 2, ou melhor dizendo, só 3 estão nos outros evangelhos. Dos 7 sinais que João registrou, 4 só estão registrados no Evangelho segundo João. E isso é uma característica, né? João, a sua maior parte é exclusiva. Poucas coisas estão registradas tanto em João quanto em nos outros evangelhos. O primeiro sinal, que aliás foi o primeiro milagre feito por Jesus, só é registrado por João. É a transformação da água em vinho. Transformação da água em vinho, e que só foi registrado por João. E João faz questão de dizer que foi o primeiro milagre que Jesus fez. Está lá em João,
capítulo 2, versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, através dos sinais, Jesus manifestava a sua glória, né? Então, ele manifestava que ele era um profeta como Moisés, né? Ele fazia sinais, mostrava que Deus estava com ele, como diz Pedro lá na casa de Cornélio. Então, o primeiro milagre de Jesus só está registrado por João, transformação da água em vinho. Depois nós temos a cura do filho de um oficial do rei. Este milagre também é repetido por Mateus, por Marcos e por Lucas, né? É a cura do oficial, filho de um oficial do rei, né? Lá em Cafarnaum. O terceiro milagre, o terceiro sinal registrado por João, é a cura do paralítico do tanque de Betesda. Também só João registrou este milagre. O quarto milagre mencionado por João, registrado por João, é a multiplicação dos pães e peixes, que nós sabemos que foi a primeira multiplicação, pela quantidade de pessoas, né, quase 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Nós sabemos que a primeira multiplicação, houve duas multiplicações, Mateus, Marcos e Lucas falam de ambas as multiplicações, mas João só registra a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então, aqui é um milagre que também está em outros evangelhos. O quinto milagre que João registra é a caminhada de Jesus sobre o mar da Galileia, logo depois da primeira multiplicação dos pães. Então, é outro milagre que também foi registrado por Mateus, Marcos e Lucas. O sexto milagre registrado por João é a cura do cego de nascença. A cura do cego de nascença que nenhum outro evangelista registra. E o sétimo e último milagre de Jesus, que é o maior de todos os milagres, só é registrado por João. É a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus teve 3 ressurreições, mas João só registra esta, que não foi registrada por nenhum outro. É a ressurreição de Lázaro. Que é o maior milagre de Jesus. E alguém pergunta, mas por que Mateus, Marcos e Lucas não registraram estes milagres, esses 4 milagres, e só João o faz? E, principalmente, a ressurreição de Lázaro e até a cura do cego de nascença, que também é um milagre, podemos dizer assim, o segundo maior milagre de Jesus. Por quê? Não só em relação aos milagres, mas também em relação a alguns relatos, alguns episódios e os discursos, nós podemos ver aqui sob um duplo aspecto, sobre um aspecto divino e um aspecto humano. Em primeiro lugar, o Espírito Santo inspirou João a complementar o que de importante não havia ainda sido registrado por Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 evangelhos já estavam escritos quando João escreveu o seu, já eram do conhecimento de todos, mas havia alguns episódios e alguns milagres que não haviam sido contados por nenhum dos 3 evangelistas. Então aqui nós já vemos a providência divina para que tudo o que fosse necessário à salvação viesse a ser registrado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos que João, ele tinha essa preocupação com relação a estas heresias que tinham se infiltrado no meio da igreja, e estes episódios e estes milagres que não tinham sido registrados eram importantes para reforçar que Jesus é Deus feito homem.
Esse é o segundo ponto. E um terceiro ponto. A providência divina e a prudência mostram que somente naquele período que João escreveu é que estes milagres e estes episódios e esses discursos poderiam ser revelados e registrados. Por quê? Vou dar um exemplo, não com relação. Até um exemplo do milagre. O milagre da ressurreição de Lázaro colocou em risco a vida de Lázaro. Os principais dos sacerdotes queriam matar Lázaro, porque por causa de Lázaro, muitas pessoas estavam crendo em Jesus. Mencionar este milagre, enquanto as autoridades judaicas ainda tinham poder, enquanto a perseguição contra os cristãos pelos judeus era forte, era um elemento complicador. Quando João relata este milagre, o templo já não existia, o sinédrio já não existia, não havia mais risco. E era importante para mostrar que Jesus é a ressurreição e a vida. O milagre da cura do cego de nascença é da mesma natureza. O cego de nascença, quando foi curado, foi expulso da sinagoga. Relembrar este episódio poderia trazer problemas na época em que as autoridades judaicas ainda tinham voz, ainda tinham poder. Que já não era o caso quando eles foram registrados e revelados e tornados conhecidos por todos quando João escreveu seu evangelho. O mesmo ocorre na cura do paralítico do tanque de Betesda. Ali havia um ambiente de sincretismo religioso naquele tanque de Betesda. A revelação deste fato, enquanto ainda estavam as autoridades judaicas com poder, também poderia trazer confusão e problemas à proclamação do Evangelho. O que não mais acontecia quando João o registrou. Então, aqui nós temos um primeiro ponto. E o primeiro milagre, a transformação da água em vinho. João, ainda o colégio apostólico não estava todo formado, foi também um episódio ocorrido em Caná da Galileia, uma cidade pequena, distante, de pouco conhecimento, e que foi o primeiro milagre, mas Jesus ainda era um desconhecido. Então existem fatos no Evangelho segundo João que só João poderia registrá-los, pois só ele os presenciou de todos os evangelistas. Veja que Mateus ainda não era discípulo de Jesus quando a água foi transformada em vinho. Lucas não encontrou duas testemunhas, pelo menos, que tivessem contado para ele este episódio. E este era o critério para ele registrar ou não os fatos. Marcos também não era do colégio apostólico. E acompanhou, assim, também ainda não tinha presenciado esses fatos e tal. Então, tudo nos mostra, então, que existem fatos. Por exemplo, um outro episódio do Evangelho segundo João, que só João registrou, foi o fato de Jesus ter sido levado até a presença do ex-sumo sacerdote Anás, numa audiência preliminar. Por que só João registra este fato? Porque só João o presenciou. Os discípulos haviam fugido, Pedro estava lá fora, no pátio, se aquentando na fogueira, e João, como era conhecido de Anás, pôde entrar na sala e tudo presenciou. Só ele presenciou. Então só ele podia contar esse fato. E ele não iria contar esse fato enquanto as autoridades judaicas estavam com poder. Então nós entendemos aqui que este fator diferencial de João é um misto de prudência humana e de
providência divina. Os fatos só contribuiriam para a salvação das almas se fossem revelados no tempo em que foram revelados. Daí porque haver em João muitos episódios, muitos fatos, muitas circunstâncias que não estão registrados em nenhum dos outros evangelhos e que complementam a revelação da vida terrena de Jesus e que reforçam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, estes são os sinais presentes no livro de João. Agora vamos falar sobre o prólogo do livro de João. Como dissemos, já que João mostra que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, o Filho de Deus, ele então tem que mostrar a perspectiva divina. Ele começa o evangelho mostrando que Jesus é o Logos. Nós já falamos aqui a respeito do Logos. É a palavra criadora de Deus. É aquele que fez o mundo. É aquele que, sendo Deus, se fez homem. Então, o verbo já era no princípio. Então, o Evangelho segundo João já começa mostrando a eternidade de Jesus. E por ser Jesus eterno, está já dizendo no início que Jesus é Deus. E durante todo o Evangelho, sempre será demonstrado que Jesus é Deus. Inclusive, por 7 vezes no Evangelho, Jesus usa a expressão eu sou. Essa expressão eu sou foi o nome que Deus se identificou para Moisés lá no Monte Horebe. Quando Deus chama Moisés para que ele livrasse Israel lá no Egito, Moisés diz, olha, vamos perguntar, quem mandou você aqui? Qual é o nome do Deus que te mandou? E Deus respondeu, eu sou o que sou. Eu sou, você vai dizer, eu sou, me enviou a vós. É o que está escrito no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser o seu Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles lhes disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E por 7 vezes no livro de João, no Evangelho segundo João, nós vemos Jesus se utilizando da expressão eu sou. Jesus se referindo a ele mesmo como sendo eu sou. Vamos ver quais as vezes em que Jesus se refere como eu sou. Vamos então ver estas vezes. A primeira vez está em João, capítulo 6, versículo 20. João 6 e 20. Porém, ele lhes disse, sou eu, não temais. Quando ele está andando sobre as águas, os discípulos ficam apavorados, pensando que era um fantasma. Jesus diz, não é um fantasma não, sou eu. Eu sou. É a primeira vez que Jesus usa esta expressão, se identificando como Deus. A segunda vez está lá em João 8 e 24, quando ele está proferindo um discurso depois do episódio da mulher adúltera. 8 e 24. Por isso vos disse
que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Para ser salvo é preciso crer que Jesus é, ou seja, que ele é Deus. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A terceira vez que Jesus se utiliza da expressão eu sou, identificando-se como Deus, é lá em João 8:58. Nesse mesmo discurso, na continuação desse discurso, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então a expressão foi tão forte, os adversários, os interlocutores de Jesus, perceberam que Jesus estava se identificando como Deus, que o texto em seguida diz assim: então pegaram em pedras para lhe atirarem. Eles entenderam que Jesus estava blasfemando, porque Jesus disse que ele era Deus. Essa é a terceira vez em que Jesus se identifica no Evangelho segundo João como Deus, com a expressão eu sou. A quarta vez é João 13:19. João 13:19. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Aqui Jesus já está falando com os seus discípulos, neste ministério que nós chamamos aí ministério privado, né, de Jesus, já um pouquinho antes das últimas instruções, ele já dizendo que ia ser traído, que ia morrer. Então ele diz: para quando acontecer, acrediteis que eu sou. Jesus se identifica aos seus discípulos como Deus, usando da expressão eu sou. Lá em João, capítulo 18, versículo 5, nós temos a quinta vez em que Jesus se apresenta como Deus. E ele demonstra a sua divindade no momento da sua prisão. Por duas vezes. João 18:5. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E aí os soldados caíram por terra quando ele deu essa expressão, quando ele disse eu sou eu, porque ele perguntou: quem vocês estão buscando? A Jesus Nazareno. Sou eu sou. E eles caíram por terra. Aí e o versículo 6 diz: quando, pois, lhes disse sou eu, recuaram e caíram por terra. E por fim, o versículo 8, segunda vez. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então, esta vez, terceira, quarta, neste episódio da prisão, né, duas vezes Jesus fala sou eu, e uma vez João menciona que ele disse sou eu. Então são as 7 vezes em que Jesus se utiliza da expressão eu sou, mostrando a sua divindade. Então já começa aqui João dizendo que Jesus é eterno, que ele é Deus. E ao longo do livro, sempre nós vamos ver a divindade de Jesus sendo enfatizada. Este é o olhar do apóstolo Amor, que diz o subtítulo do nosso trimestre. Mas já no início diz: no princípio era o verbo. E na arquê, no princípio, arquê é o princípio. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele pensamento de Filo, que não tinha a ideia da trindade, entendia a palavra criadora de Deus, que é a pessoa divina do verbo, que é Jesus. Então, Jesus fez todas as coisas, ele é o Criador, ele não é a mais excelente criatura, como ensinam as testemunhas de Jeová, ou como ensinou Ário, como nós vimos no trimestre passado. Ele é o Criador. E sem ele,
nada do que foi feito se fez. Além de mostrar Jesus como eterno e como Criador, portanto, como Deus, também João mostra que a vida estava nele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Também nós vamos ver ao longo do Evangelho segundo João, João mostrando que Jesus é a vida, e ele dá vida eterna. O texto áureo da Bíblia nos fala isto. Jesus veio para dar a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Jesus diz lá em João 5,24: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O próprio Jesus diz a Filipe, aliás, a Tomé, diz a Tomé, lá em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é apresentado como nele estando a vida. Ele é a vida, porque ele é Deus. Porque é Deus quem dá a vida. Ninguém mais pode dar a vida. É só Deus quem pode dar a vida. Foi o que disse Ana no seu cântico. E sabemos que todo cântico na Bíblia é uma mensagem profética, uma mensagem vinda da parte de Deus. Lá em no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Jesus é a vida, nele está a vida. E mais, diz João, a vida era a luz dos homens. Jesus também é mostrado como a luz dos homens. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Ele mesmo assim se identificou, né? Dizendo que ele era a luz do mundo. João 8,12. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aqui, João mostra que Jesus é Deus porque é eterno, Jesus é Deus porque é o Criador, Jesus é Deus porque é a vida, Jesus é Deus porque é a luz. E ele ainda dizia: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Outra importante informação que João nos dá no seu evangelho. João, ele mostra como a oposição a Jesus foi crescendo a cada momento, né? Jesus é apresentado como alguém que está aumentando a oposição a ele a cada momento em que ele exerce o seu ministério. E é interessante, mesmo não tendo preocupação cronológica, João, ele é quem nos mostra que Jesus teve um ministério de mais de 3 anos, e não 4, 3 anos e meio. Por quê? Porque ele vai descrever o ministério público em 3 Páscoas. Então nós ficamos sabendo que Jesus exerceu seu ministério em 3 Páscoas. E como é uma Páscoa a cada ano, então seu ministério ele durou pouco mais de 3 anos. Porque quando ele começa o seu ministério, há uma Páscoa. Logo no início do seu ministério, é o que está lá em João 2,13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Então, o ministério
a descrição que João faz do ministério de Jesus começa, ele já estava começando seu ministério, já tinha transformado água em vinho, e vai para Jerusalém numa Páscoa. Depois, em João 5:1, nós lemos: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E esta festa é entendida como sendo uma Páscoa. Era uma Páscoa. Então, é a segunda Páscoa. E depois, nós temos, no capítulo 12, descrito assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro. Então, aí nós temos a terceira Páscoa. Então, é graças a João, mesmo sem ele ter preocupação cronológica, que nós podemos dizer que Jesus teve um ministério de pouco mais de 3 anos, porque durante seu ministério houve 3 Páscoas. Então, aqui mostra isto. E é por isso que o ministério de Jesus, ele é, por ter 3 anos, ele é dividido em 3 partes. O chamado ano da inauguração, é o primeiro ano. É o ano em que ele se faz conhecido. Depois nós temos o ano da popularidade. É o ano em que a fama de Jesus alcança o seu ponto alto. E o terceiro ano, o ano da oposição. É quando a elite judaica se levanta contra Jesus e o leva até a morte, e morte de cruz. E esta oposição crescente nós vamos notando no Evangelho segundo João. Nós podemos dizer que o ano da inauguração estava aqui até o capítulo 3, a popularidade nós temos, aliás, o capítulo 2, depois nós temos a popularidade nos capítulos 3 e 4, e depois do capítulo 5 em diante, nós já temos o ano da oposição. Então, João se concentra nesta oposição. E é por isso que ele já diz no versículo 5 do capítulo 1, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E lá no versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aqui, João, mostrando a divindade de Jesus, a sua eternidade, o fato de ser criador, o fato de ser vida, o fato de ser luz, ele então apresenta a figura de João Batista como um homem enviado de Deus, que deveria testificar da luz, mas que não era a luz. Jesus, diz João, é a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus veio ao mundo como a luz do mundo, mas as trevas não a compreenderam. Jesus veio para todo o homem. Vemos aqui, e nós vamos falar ao longo do trimestre, muitas vezes João mostrando que não tem cabimento a doutrina da predestinação incondicional. Não, Jesus não veio apenas para os eleitos. Olha o que diz o texto. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que veio ao mundo. Ele estava no mundo, é outra característica. João vai mostrar sempre Jesus como estando no mundo, não sendo do mundo. Daí porque o mundo se opõe a ele. E daí porque o mundo se opõe à igreja. João vai mostrar para os crentes que estavam sofrendo a segunda grande perseguição do Império Romano, que isto é próprio da vida do cristão. E isto também é uma atualidade muito grande do Evangelho segundo João. É mostrar que João mostra com muita clareza que o mundo odeia a igreja. Que a igreja não terá simpatia, nem terá popularidade. Embora, assim como Jesus, pelos sinais, pela manifestação da glória de Deus,
ela vai levar muitas pessoas a crerem em Jesus, ela será sempre perseguida, ela será sempre incompreendida. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E João ainda destaca algo importante. Quem recebe a Jesus recebe o poder de ser feito filho de Deus. E esses filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. O nascimento, e este vai ser o tema da próxima lição, de um filho de Deus é espiritual e decorre da fé em Jesus. E só quem tem fé é que consegue ver naquele homem, Jesus, o Deus que se fez homem. É assim que João apresenta Jesus. O Verbo que se tornou em carne, como diz o título da nossa lição. O Deus que se fez homem. E que mostrou, não só por ser eterno, não só por ser o Criador, não só por ser a vida, não só por ser a luz, mas pelos sinais que ele fez, pelas palavras que ele disse, que ele veio salvar e efetivamente salvou a humanidade. Basta que eu e você creiamos no testemunho que ele deu, no testemunho que o Pai deu dele, para que possamos todos realmente desfrutar da vida eterna que ele nos trouxe. Amém.